Começa agora o devocional. Gratidão pelo sofrimento. Gratidão, enfim, a maturidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à estatura da plenitude de Cristo. V. 13. Será que podemos almejar viver a maturidade espiritual? Sim, eu creio que sim. O apóstolo Paulo diz que não precisamos continuar sendo como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina. F 4.14. Isso é possível quando nosso alimento é sólido, substancioso. O problema é que, muitas vezes, nossa alimentação espiritual é eventual, dominical e ultraprocessada. Vivemos do conhecimento e experiências que nos contam, em vez de desenvolvermos nosso próprio conhecimento de Deus, nossa própria experiência de vida com Ele. Alguém disse que, para conhecer outra pessoa profundamente, é preciso comer um saco, 60 kg, de sal juntos. Ou seja, demanda muito tempo de convivência, e isso nas variadas circunstâncias. Alegria e tristeza, saúde e doença, fartura e carência. Da mesma forma, para ter um relacionamento com Deus e uma fé madura, precisamos fazer longas caminhadas com Jesus. Como experimentar o agir sobrenatural de Deus em nossa vida, se não confiarmos nele em meio ao sofrimento? Como experimentar seu consolo, força e presença se não vivemos nossas crises com ele? Creia. Se você entregar e confiar sua vida, com tudo que ela traz, dores, dilemas, mágoas, histórias dolorosas, etc., a Deus, experimentará consolo, livramento e alívio que de nenhuma outra maneira encontraria. Essas experiências de proximidade e intimidade com Jesus trarão um coração grato e uma inexplicável alegria íntima. Senhor, quero andar contigo por toda a minha vida. Não quero perder as oportunidades de crescer e frutificar. Devocional disponível no Orando em Família 2024, Editora Esperança. Escrito por Marli Feter Neto. Carta aos Efésios, capítulo 4. A Igreja é o corpo de Cristo. Por isso eu, que estou preso porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu, como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, acima e além dos céus, para encher todo o universo com a sua presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo.
Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. A antiga vida e a nova vida. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e, como seus seguidores, aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como viver a nova vida? Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês.